Boa noite, turma. Nós somos a dupla Luiz Felipe Olá. e Thaís. E hoje apresentaremos o nosso trabalho de forma remota, porque nós não conseguimos estar presentes hoje na aula de forma síncrona. Bom, o nosso trabalho nós chamamos de função complexa, uma atividade explorando o plano complexo de GeoGebra. Bom, o plano complexo, ou então o plano de Arcanjo, ele acaba sendo isomorfo ao plano cartesiano, porque na verdade, ele tem uma relação de correspondência, de modo que cada elemento se corresponde de forma 1 a 1 com outro elemento. Né? Isto é, ele acaba sendo definido por ordenados reais, né? Pares ordenados reais, perdão, admitindo também representações geométricas. Bom, as coordenadas do plano complexo eles são formados por R de Z, exatamente igual a X, e a margem de Z, que acaba sendo exatamente igual a Y. Dessa forma, o conjunto dos reais ele acaba sendo imerso ao conjunto dos complexos, sendo o eixo das abscissas denominado como eixo real, pertencente ao conjunto dos números reais, enquanto as ordenadas, que também pertencem ao conjunto dos números reais, serão chamadas sempre de eixo imaginário. Né? Então, com o nosso trabalho, nós esperamos construir um roteiro na imagem da função quadrática, que é a função que nós escolhemos, que é definida nos reais, com a lei de formação f de z igual a az ao quadrado, mais bz mais c, com a, b e c constantes complexas, sendo a diferente de zero, por meio do GeoGebra. No desenvolvimento da proposta de atividade, né, a gente espera também desenvolver uma exploração acerca dessa construção da imagem dessa função. Aí, para essa atividade, né, Felipe e eu construímos um roteiro de construção mesmo, passo a passo, que nós fizemos no GeoGebra. É isso aí, Felipe. Isso. Aí aqui, nós pretendemos disponibilizar para a turma, né, caso haja interesse, da forma discriminada, né, como fomos construindo cada passo da nossa atividade, da nossa função. Chamamos de f de z igual a z quadrado. Bom, agora eu vou passar um pouco a vez para o Felipe, para ele poder falar com vocês a respeito dessa construção. Bom, pessoal, então vamos aqui dar continuidade. Vou falar um pouco aqui da nossa construção, né? Então, decidimos fazer a construção pela dificuldade mesmo de elaborarmos passo a passo, né, dessa atividade. Então, a gente achou interessante deixar aqui mostrar um pouco de como que fizemos, né, essa construção que vocês vão ver aí no link. Então, vamos lá então. Aqui abrindo e resolvemos fazer um GeoGebra Classic, né, para quem não tem o software instalado no seu computador, né, então vai facilitar um pouco para que vocês possam acompanhar aí, caso tenham aí disponível, né, o GeoGebra Online, aí é online, então se vocês tiverem acesso à internet, vocês vão poder estar acompanhando aqui. Então, primeiro, quando a gente abrir o GeoGebra, a primeira coisa que temos que fazer aqui nos três tracinhos, quando a gente clica, nós vamos aqui em exibir. Então, quando a gente clica e vai em exibir, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui, janela de visualização 2. Isso aqui vai ser muito importante, porque a gente está tratando de funções complexas, né? Então, a gente vai querer ter duas janelas, porque na primeira janela nós vamos tentar criar algum parâmetro para poder ver como que a imagem dele vai se comportar. Então, vamos ter aqui duas janelas, então é interessante que faça isso, que abra a janela 2, porque vamos utilizá-la bastante. Então, a janela 2 vamos utilizar para ver o comportamento, né, da nossa função, né, que é a imagem. Então, fazendo isso, vocês vão ter aqui janela 1 e vão ter janela 2, e é interessante também deixar marcada a janela de álgebra, porque é onde vamos inserir os códigos, né, as informações. Então, depois que vocês fizerem isso, cliquem, sempre que vocês forem inserir alguma informação na janela que vocês querem que a informação fique,
vocês têm que clicar na aba. Aqui, por exemplo, eu já cliquei aqui no plano aqui, ó, já dei o clique para dizer que o que eu vou colocar aqui, né, e vou dar Enter como entrada, seja reconhecido aqui nessa janela de visualização, janela 1. Então, como nós resolvemos falar um pouco da função z quadrado, então eu vou colocar aqui primeiro, né, na janela de visualização 1, e y, e vou dar o Enter. Quando faço isso, não apareceu nada ainda, mas vem aqui na bolinha aqui, ó, coloque que vai aparecer a malha, que é onde nós vamos trabalhar, digamos assim, um domínio, né? Então, vai aparecer aí para vocês aí a malha, que vai ser o nosso domínio, né? Vamos trabalhar em cima disso para poder ver o comportamento aqui, né? Será a nossa imagem aqui, o contradomínio, né? Na verdade, na nossa aba de visualização 2, né? Esse aqui o contradomínio, e aí nós vamos fazer algumas brincadeiras aqui e ver o comportamento, né? Ver qual o comportamento que vai ter, qual a imagem que vai ter lá no contradomínio. Então, depois que fizemos isso, né, como a nossa função é z quadrado, então nós vamos colocar aqui e y. Lembrando, eu esqueci aqui, mas tem que clicar aqui nessa segunda janela, porque é onde que eu quero que fique o meu contradomínio, né? Então vai ser y. Então colocamos y ao quadrado aqui. E aí nós damos o Enter. Só que está desmarcado. Quando nós marcarmos aqui, vai aparecer aqui já. Aqui a gente pode escolher aqui, ó, o tamanho que vai ficar. Então temos aqui agora. Bom, agora que nós temos aqui, estamos trabalhando aqui nas duas abas de visualização, né? Então, o que vamos fazer? Vamos criar um ponto, né? Um ponto complexo. Então, aqui tem uma ferramenta aqui que a gente seleciona, a ferramenta ponto, número complexo. Então, clica aqui e clica agora em qualquer parte aqui na aba de visualização 1, né? Nosso plano, né? Então, clicamos aqui e está ali o nosso ponto complexo. Então, a ideia aqui agora nós podemos movimentar ele. Eu vou até fazer aqui com vocês aqui, por exemplo, criar a imagem desse ponto aqui para ver qual que vai ser o comportamento. Então, a imagem desse ponto, né? Então vai ser o z1 ao quadrado, né? Então a gente coloca aqui z underline para colocar o índice, né? Que é z1 ao quadrado. Então aqui ao quadrado. Então a gente criou aqui o nosso z, só que eu não coloquei aqui, desculpa. Z1 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, quer dizer, 1, tá assim que fica mais fácil, Z1 ao quadrado, tá aqui. Então, se a gente observar, ao movimentarmos o ponto Z1, o que acontece com o ponto Z2? Ele também se movimenta junto. Então, só que esse Z2 aqui, ele tá nessa aba de visualização. A ideia é ter ele na outra aba de visualização para vermos o comportamento, né, dele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar nele, Z2, com o botão direito, configurações, vamos vir aqui em avançado, janela de visualização 2, tira ele da 1 e deixa ele na 2. Prontinho. Então, agora ele está aqui, ó. Só que temos aqui um outro problema, né? Esse ponto aqui, vamos supor que eu queira ver o comportamento se eu andar de forma retilínea. Só que eu não vou ter muita precisão, né? Porque eu não vou ter a certeza de que eu estou andando de forma retilínea ou em forma circular. Eu quero ver o comportamento, mas eu não vou ter a certeza de que ele vai estar andando em forma retilínea. Ó. Sabe como é que eu não vou ter certeza? Se eu vim aqui e colocar em exibir rastro, o que acontece? Se eu quiser caminhar aqui de forma reta, o que acontece? Não está. Nós podemos observar aqui que eu não caminhei muito de forma reta. Então, a ideia aqui é a gente construir uma reta, um ponto sobre ela, e aí ver o comportamento, né, que isso vai ter, que esse ponto que está sobre a reta vai ter, que a gente vai ter certeza de que esse ponto vai estar andando de forma retilínea. Então, a gente vem aqui nessa opção aqui, vamos na opção reta. Então, na opção reta ele fala assim, selecione 2 pontos e 2 posições. Então, um ponto a gente já tem, que é o nosso ponto complexo. O outro ponto a gente não tem, então a gente vai selecionar a posição, ele já cria um outro ponto. Aí agora o que nós vamos fazer aqui? Nós temos agora aqui uma reta, então a gente consegue movimentar a inclinação da reta, conseguimos também movimentar a própria reta. Então, nós vamos agora
construir um ponto sobre essa reta. Então vamos lá, vamos aqui, ponto, na ferramenta número complexo, vamos clicar aqui. Aqui nós vamos ter um ponto agora sobre a reta, então se vocês observarem agora, se a gente movimentar o ponto, ó, estou movimentando com o mouse aqui, vocês não estão percebendo, mas eu estou movimentando para o lado, ó, aqui a mãozinha, ela está do lado da reta e o ponto não sai da reta, ele está sobre a reta. Então agora fica mais fácil da gente ver o comportamento, né? Lá no contradomínio, ver essa imagem com o comportamento dela. Então, agora que nós temos isso, nós vamos criar, né, aqui o nosso outro ponto, né, que vai ser o Z4, mas a gente pode colocar só Z, o underline que é para aparecer no índice, né, que vai ser o Z3 ao quadrado, que a nossa função é Z ao quadrado. Então, a gente dá o Enter. Então, quando a gente faz isso, olha, ainda não estamos conseguindo visualizar bem aqui. Então, vamos movimentar aqui o nosso ponto Z3, ó, é esse aqui, o Z4, que ele criou aqui pra gente, nosso ponto Z4. Só que ele está na aba de visualização 1. Vamos passar ele para a aba de visualização 2. Então, a gente clica aqui no ponto, configurações, avançado, janela de visualização 2, clica aqui, pronto, aqui, tira da janela de visualização 1. Agora ele está aqui. Então, quando a gente movimenta o ponto Z3 aqui sobre a reta, nós temos o comportamento aqui. Nós temos aqui o que acontece, né, com essa... Vamos ter aqui a imagem. Então, quando clicamos com o botão direito aqui, vamos em exibir rastro, a gente consegue ver coisas legais, né? Consegue ver o comportamento quando a gente anda de forma retilínea no domínio dessa nossa função, né? Então, algo interessante, já dando um pouco da resposta de um dos exercícios, né? Vamos supor que nós temos aqui a nossa reta, vamos deixar ela mais próximo de zero para ver o que acontece. Então, nós estamos aqui na nossa reta. Essa reta daqui. Então, aqui está a nossa reta. Então, vamos deixar ela bem coladinha aqui no zero e vamos movimentar o ponto Z3 para ver o que acontece. Ó, aqui ele fez, vocês podem ver na aba de visualização 2, ele fez meio que uma parábola, né? Meio que parece ser uma parábola. Só que o que acontece quando a gente se distancia? Vamos deixar a reta aqui agora e vamos mexer o ponto Z3. Então a reta está aqui, o ponto Z3 está aqui, ó. Olha a abertura dessa parábola. Agora vamos colocar mais perto do zero. Vamos deixar aqui, bem pertinho do zero. Vamos movimentar o ponto Z3. Olha o que acontece. Olha o que está acontecendo com a abertura da parábola. Agora vamos dar um zoom aqui, vamos deixar bem próximo mesmo, já dando um spoiler de um exercício que nós criamos. Vamos deixar aqui bem pertinho. O que acontece quando a gente movimenta o ponto 3? Olha a abertura dela, como é que está. Então, olha o comportamento que assumiu, né? Quando a gente andou de forma retilínea, mais próximo do zero, né? E quando, olha só, mais próximo do zero. E quando nós fomos distanciando do zero, olha o comportamento que foi tendo. Então, quanto mais próximo do zero, olha o que acontece. Então, já dando um pouco de spoiler aí das nossas atividades. Então, isso tem uma segunda parte, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão ter o arquivo com a construção completa, né? Então, vocês vão ter passo a passo de como que a gente fez a construção completa aí. Aqui eu só fiz só um pouquinho da construção para vocês terem uma ideia mais ou menos de como se faz, assim, quiser fazer, acompanhar no GeoGebra Online, por exemplo, né? E então aqui nós temos aqui agora, vocês podem utilizar a construção para os exercícios, né, para as atividades exploratórias. Aqui nós temos nós fizemos parâmetros C, D e E, e nós podemos, por exemplo, aqui ao invés de que nós estamos fazendo aqui, né, caminhando com a reta mais próximo de zero, podemos ver o que acontece com o parâmetro C quando ele está mais próximo de zero, né? Qual o comportamento que isso vai ter e o comportamento que vai ter quando a gente está mais distante do zero. Então, essas duas construções vão estar aí para vocês poderem utilizar como auxílio nas atividades propostas. E é isso. Então, vim explicar aqui um pouquinho para vocês como que foi essa construção. E aqui nós vamos ter já nossas questões exploratórias. Então, pessoal, essas são as questões que nós pensamos como exploratória para ser feita a partir da construção que foi apresentada. Então, número 1, nós dissemos assim: em nossa construção, tomamos inicialmente
B igual a zero e C igual a zero. Variando o valor de A, observamos o comportamento do gráfico da imagem da função. Com o uso do software GeoGebra, movendo a função do tipo f de c igual a az quadrado, com A assumindo valores diferentes de zero, descreva o que acontece com a imagem quando a reta se aproxima da origem. Então, aqui nessa questão, nós esperamos que vocês manipulem o nosso material, né, a fim de tentar descobrir o que acontece com a imagem quando a função ela tende a se aproximar de zero. Na verdade, a reta tende a se aproximar de zero. Número 2, dizemos assim, ó, tomemos o valor de A próximo de 1 e imagens com concavidades diferentes e descreva o que poderia estar acontecendo com as variáveis. Na 3, imagine que a função é do formato f de z igual a tz quadrado, com um número real. Na verdade, com t, tá? Perdão, gente. Aqui com A era para ter sido escrito com t, sendo um número real. Analise o comportamento da imagem de acordo com esse parâmetro t. Pode passar. E por fim, nós estamos pedindo para que vocês criem um controle de divisantes, que na verdade o Felipe já explicou para vocês lá na descrição do passo a passo da construção, né? E que vocês vão precisar criar parâmetros que serão chamados de C, D e E. No campo de entrada, vocês vão inserir essa relação, onde B é igual a C, A de Y ao quadrado, mais D de Y mais E. Em seguida, vocês vão observar o comportamento da imagem ao alterar esses valores do parâmetro do controle deslizante. Essa atividade está disponível nesse link. Vai ser enviado também para o professor disponibilizar para todos durante a aula. E nós esperamos que todos tentem resolver, né? A partir dessa exploração. Então, pessoal, essa atividade foi pensada pelo Felipe e por mim. Nós sentimos um pouco de dificuldade, né, em resolver e pensar também, né, em questões como essa no plano complexo. Complementando um pouco a Thaís, essas dificuldades se deram devido mesmo a pouco uso de funções complexas no GeoGebra, né? Foi novo tanto para mim tanto quanto para a Thaís, então a gente teve que estudar para fazer essa construçãozinha que vocês vão ver aí no link, vocês vão ter o link. A gente demorou muito tempo porque a gente não tinha familiaridade com números complexos no GeoGebra, então demandou muito tempo, mesmo que seja uma construção assim, para alguns possa parecer simples, mas a gente quebrou muita cabeça para conseguir fazer isso no GeoGebra. E esse é o nosso trabalho, pessoal. Espero que gostem, que vocês curtam a nossa construção. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.